Arduino é uma interface gráfica desenvolvida para facilitar a comunicação serial com o Arduino. A princípio, essa interface foi desenvolvida para Arduino, mas pode ser utilizada também em outras placas que utilizam comunicação serial. Dentre as características então do Arduino, nós temos um terminal que permite a gravação de dados em arquivo, a possibilidade de geração de até 6 gráficos em tempo real e a criação de comandos personalizados, como botões e campos, para enviar dados para o Arduino. Para utilizar o Arduino, é importante compreender o protocolo de comunicação que ele utiliza para a decodificação de mensagens. Então, o Arduino considera que toda mensagem enviada do Arduino para ele segue a seguinte estrutura. Então, a mensagem deve começar com um sinal de menor, terminar com um sinal de maior, deve ter um número identificador, o ID, e os campos são separados por vírgula. Podem existir quantos campos forem necessários, x, y e etc. E todos eles são separados por vírgula. Os campos podem ser do tipo texto, números inteiros, números reais. Tá? Então, esse é o padrão que o Arduino utiliza para identificar mensagens. Para tornar um pouquinho mais claro a utilização desse software, eu vou dar um exemplo que consiste na seguinte situação. Vou criar um sinal senoidal lá no Arduino, simulando, por exemplo, a leitura de algum sinal analógico, por exemplo, e eu gostaria de fazer um gráfico desse sinal. Além disso, eu gostaria de fazer um gráfico do estado do LED, se ele está ligado ou desligado, e ambos os gráficos serão função do tempo. Tá? Além disso, eu quero adicionar a capacidade de realizar um certo controle do Arduino. Então, nós vamos adicionar 2 botões, um para ligar o LED e outro para desligar o LED, e também um campo para modificar o período da função senoidal. Então, o período é o tempo necessário para que a função se repita, aqui, no caso, a função senoidal. Além disso, nesse exemplo, nós vamos ver como é feita a configuração da comunicação, como é feita a configuração dos gráficos e como é feita a configuração dos botões e do campo. Além disso, no final, nós vamos ver como os dados são gravados em arquivo. Nós precisamos também aqui um protocolo, nesse exemplo, um protocolo de comunicação. Nós já sabemos que as mensagens recebidas pelo Arduino devem seguir esse padrão. Então, início e fim de mensagem, tem o caractere de menor e maior. Nós vamos utilizar o caractere 1 como o identificador da mensagem recebida, nós só vamos ter um tipo de mensagem. Em seguida, nós teremos o tempo em milissegundos, o sinal da função senoidal e o estado do LED. Tá? A importância desse caractere de identificação da mensagem é para a situação em que você não quer que uma mensagem seja colocada num gráfico ou numa outra situação em que mensagens diferentes sejam utilizadas em gráficos diferentes. Então esse caractere de identificação ele é útil. Tá? Esse caractere é sempre um número, tá? Isso é importante ressaltar. E no caso das mensagens enviadas pelo Arduino para o Arduino, não há qualquer restrição de como elas devam ser. Tá? Então, fiz aqui um exemplo pensando numa situação muito simples. Nós vamos utilizar somente um caractere para indicar um comando para o Arduino. Então, nós vamos ter 3 comandos, comando 1, 2 e 3. O comando 1 liga o LED, o 2 desliga o LED e o comando 3 define o período da função senoidal. Então, observe que no comando 3, além do caractere 3, temos a vírgula e o período em milissegundos. Então, agora nós vamos lá para o Arduino IDE, vamos ver como é o código que implementa esse exemplo e depois nós vamos fazer a configuração do Arduino. Bom, aqui na IDE, então nós vemos primeiramente que tem a definição de algumas variáveis. A primeira variável do tipo inteiro é o pino do LED que nós vamos utilizar. Então, vou utilizar o LED
padrão do Arduino, que está no pino 13, no caso aqui estou usando o Arduino Nano. Já vou definir o período da função senoidal, que é de 15.000 milissegundos, ou seja, 15 segundos. Em seguida, nós temos a declaração de uma função, o read messages, que vai ler os comandos que são recebidos pelo Arduino. Mais para frente eu vou falar dela. Em seguida, nós temos as configurações do Arduino, com a comunicação serial, a taxa de 9600, que é o padrão que o Arduino utiliza, o pino do LED configurado para saída, e aí nós vamos para o loop infinito. Tá? O que esse loop faz? Então, ele lê as mensagens que estão disponíveis, se houver alguma na porta serial. Em seguida, ele pega o tempo atual, em milissegundos. Esse é o tempo desde o momento que o Arduino foi ligado. Em seguida, ele calcula o sinal senoidal. Tá? Então, seno de 2π, 6,8, aproximadamente, vezes o tempo, dividido pelo período em milissegundos. E agora nós precisamos enviar esses dados através da porta serial. Lembrando que nós temos que ter esse padrão. Né? Então, o caractere de início e fim de mensagem, o código da mensagem, o tempo, o sinal e o estado do LED. Então, primeiramente, imprimimos o caractere de início de mensagem, o identificador e a vírgula. Em seguida, o tempo, depois o próximo campo separado por vírgula, o sinal, novo campo separado por vírgula, e o estado do pino do LED. Então, nós lemos o estado do pino, que pode ser 0 para desligado ou 1 para ligado. E, por fim, para terminar a mensagem, nós concluímos com o caractere de maior. Tá? Em seguida, o Arduino aguarda 100 milissegundos e repete todo esse procedimento. Tá? Agora, vejamos como funciona a função readMessages. Então, o que ela faz? Inicialmente, ela verifica se há algum caractere disponível para leitura na porta serial. Se houver algum, ele vai ler o primeiro caractere, que vai ser o nosso comando. Tá? Isso é armazenado, então, na variável cmd. Se o comando for 1, então ele liga o LED, tá? Usando a função digitalWrite, número do pino e raio. Caso o comando seja 2, ele desliga o LED, digitalWrite, número do pino e aí o estado low. E caso o comando seja 3, então ele lê o próximo caractere, que é uma vírgula, né, no nosso padrão de comunicação, no nosso protocolo, e aí ele ignora simplesmente essa vírgula. Em seguida, ela lê o período em milissegundos através dessa função parseInt. Então, basicamente, é isso que o código do Arduino faz. Então, nós carregamos esse código no Arduino, compilou, carregou corretamente. Agora nós vamos fazer a configuração do Guidoino para esse exemplo que nós estamos analisando. Então o Guidoino é um arquivo executável, dá 2 cliques para abrir, e quando ele abre nós vemos uma interface como essa, com 2 guias. A primeira tem os gráficos, a segunda é o terminal. E o que nós temos que fazer então primeiramente é configurar a conexão através da porta serial. Bom, aqui existem vários parâmetros de configuração. Período de notificação representa com qual intervalo a porta serial vai ser lida pela interface gráfica. A taxa de envio de dados, então no nosso exemplo nós definimos em 9600. Existem outros parâmetros aqui mais avançados. Se você alterar algum e depois esquecer como volta ao padrão do Arduino, basta clicar nesse botão. Então vou manter esse padrão, aplicar e fechar. Em seguida nós vamos configurar o controle. Então eu quero 2 botões, um vai ser para ligar o LED, comando 1, o outro comando para desligar. Desligar. Também queremos um campo para enviar o período, que vai ser em milissegundos. O preâmbulo da mensagem é 3, seguido de vírgula, e o valor que eu vou colocar aqui padrão para o campo vai ser de 5.000 milissegundos. Não tem mais nenhuma informação depois disso na nossa mensagem, e aí não teremos um postâmbulo. Então, vou clicar em aplicar e OK. Então vejo que ele criou 2 botões e um campo cujo valor padrão é 5.000. Esses botões e o campo estão desabilitados, só serão habilitados no momento que nós realizarmos a conexão. Bom, em seguida nós vamos configurar o gráfico. Então teremos 2 gráficos. Vamos configurar primeiro o gráfico da função senoidal.
clico em editar, vou colocar aqui como título sinal senoidal. Bom, eu sei que o código identificador da mensagem é 1, então já coincidiu com o valor que nós temos aqui para o comando. Tá? Além disso, nós vamos extrair dados das colunas da mensagem. Então, preciso saber que coluna vai ser usada para o eixo X, que coluna vai ser usada para o eixo Y. Então, para relembrar, vamos ver o nosso protocolo de comunicação. A mensagem recebida pelo Guiduino tem o seguinte padrão. Na coluna 0, nós temos o identificador, na coluna 1 nós temos o tempo, na coluna 2 o sinal, e na coluna 3, na verdade é a quarta coluna, nós temos o estado do LED. Então nós vamos configurar de acordo com essas informações. A coluna do tempo é a coluna 1, a coluna do sinal, coluna 2. Aqui eu posso colocar também um título para o eixo X, vou colocar um tempo em segundos. Posso deixar a coluna do eixo Y em branco. Eu sei que o tempo vai ser enviado em milissegundos, eu quero converter isso para segundos. Então, posso utilizar o fator de multiplicação para o eixo X como 10 elevado a menos 3. E aqui nós temos algumas opções para o gráfico. Eu posso utilizar todos os dados que são enviados pelo Arduino para gerar o gráfico, então não utilizo nenhum filtro. Posso colocar um filtro amostral com uma quantidade de pontos, ou simplesmente utilizar os últimos pontos que são enviados pelo Arduino. Tá? Então, como a quantidade e volume de dados aqui é pequeno, eu não vou colocar filtro. Aí eu posso também alterar o estilo da linha, se é linha, ponto, tracejado, linha e ponto, a fonte e a resolução. Então, vou clicar em aplicar, nós já temos a configuração do primeiro gráfico. Agora vamos adicionar mais um gráfico, que vai ser o estado do LED. No eixo X eu vou colocar o tempo, só que agora vai ser em milissegundos. O comando, então o identificador da mensagem continua sendo 1, o eixo X vai ser o tempo e o eixo Y vai ser o estado do LED, que está na coluna 3 da nossa mensagem. Além disso, o multiplicador do eixo X e do eixo Y vão ser mantidos em 1, e eu não vou colocar filtro de dados. Tá? Então, vou fazer o gráfico com todos os dados. O resto eu vou manter como está, aplicar. Agora eu clico em aplicar e fechar. Nós temos a criação de 2 gráficos. Então, já fizemos a configuração da conexão, do controle e do gráfico. Agora só precisamos fazer a conexão. Então, vou selecionar a porta 3, que é onde o Arduino está plugado no computador. Clicar em conectar, estabelece a conexão e começa a geração do gráfico. Então, nós temos a função senoidal e nós temos também o estado do LED. Tá? Então, nós podemos acompanhar como essas duas grandezas variam com o tempo. Então, agora nós vamos ver se os comandos estão funcionando adequadamente. Vou clicar aqui em ligar o LED. Nós vamos ver que o estado do LED vai mudar aqui no gráfico também. Então, ligo, o sinal mudou de 0 para 1. Desligo, volta para 0. Tá? Então, posso ativar e desativar o LED através desse painel de controle. Além disso, nós podemos alterar aqui o período dessa função senoidal. Então, aqui eu clico no botão período e ele vai enviar o valor que nós temos aqui no campo lá para o Arduino. Então, o período foi alterado de 15.000 para 5.000 milissegundos. Houve alteração no período que ocorreu corretamente. E aqui nós também temos o terminal enviando as mensagens lá do Arduino para o computador. Tá? Aqui nesse terminal eu posso escolher exibir os dados que foram enviados ou somente os dados que estão sendo recebidos. Posso ativar e desativar a autorrolagem, posso escolher mostrar apenas mensagens ou mostrar todo o texto que é recebido pelo Guiduino e posso escolher salvar esses dados em arquivo. Tá? Então, quando essa opção de salvar está marcada, ele já salva todos os dados automaticamente em um arquivo que segue um padrão de nomenclatura, nós já vamos ver. Então, uma vez concluída a leitura da serial, tá? Posso cancelar a conexão. E aí nós vamos ver o que
o Guidoino gerou. Tá? Então ele gerou aqui um arquivo de log com os dados que foram recebidos da porta serial, seguindo esse padrão. A data e a hora em que a conexão foi estabelecida. Tá? Quando fizer uma nova conexão, ele vai gerar um novo arquivo com um nome diferente. Além disso, ele salvou a nossa configuração nesse arquivo config.cfg. Então, se eu abrir de novo o Guidoino, não é necessário fazer toda aquela configuração que eu acabei de mostrar como é feita. Então, é possível configurar o Guidoino para várias situações, e aí você vai ter vários arquivos com configurações diferentes. Então, é necessário colocar cada um desses arquivos em um diretório diferente para não ter conflito de nomes. Então eu espero que tenha com esse vídeo esclarecido como se utiliza o Guidoino e como fazer a personalização dele.